Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler, aumenta um pouquinho. Nós vamos ler o versículo 11, obrigado, e versículo 12, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Nós vamos falar um pouquinho nessa manhã acerca da importância do seu ministério, amém? E como nós devemos andar para vivermos os nossos ministérios. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Mesmo assentados, você achou, amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Pai querido, fala conosco, Senhor, continue falando conosco, que a Tua palavra, Deus, venha ativar o nosso ministério, renovar o nosso ministério, dia após dia. Esse é o nosso clamor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo, eu tenho um chamado. Primeira coisa, meu irmão, que você tem que entender é o seguinte, e a Bíblia deixa muito claro: o Senhor te chamou para um propósito. Quantos entendem isso, dêem glória a Deus. Ou seja, Deus não te chamou, seja para mestre, para profeta, para pastor ou para apóstolo, simplesmente para que você seja uma pessoa chamada. A intenção de Deus não é simplesmente te dar um título ou simplesmente te dar uma posição. O chamado de Deus envolve um propósito para a minha e para a sua vida. Ou eu posso dizer, se você é algo, se Deus te chamou para algo, é para que os santos sejam aperfeiçoados. Amém? Então eu posso até ser mais drástico ainda dizer, se você ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida para aperfeiçoação, é isso mesmo? Aperfeiçoação dos santos, aperfeiçoamento dos santos, amém? Ou seja, se não houvesse, meu irmão, esse propósito, vira para o seu irmão e diga assim, você já estaria no céu com o papai. E eu digo isso sempre, né, irmão? Se ainda há fôlego de vida sobre você, dentro dos seus pulmões, é porque Deus tem um propósito de te usar para aperfeiçoar os santos. Quantos creem nisso? Dêem glória a Deus aí. Para desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. Só faz sentido o seu chamado, só faz sentido o seu ministério, se você entende que o teu chamado está intimamente ligado à aperfeiçoação, ou aperfeiçoamento, cismei com isso, né? Aperfeiçoamento dessa pessoa que está do seu lado. Vira para o seu irmão e diga assim, a minha vida serve para te aperfeiçoar. Falei certo, amém, irmão? Se você perde esse princípio, você não consegue viver o seu chamado. Porque, meu irmão, tantos e tantos começam a exercer um ministério, por exemplo, começam a sua caminhada dentro da igreja, começam a cuidar de pessoas, exercer um ministério,
mas no meio do caminho desistem. Quantos, meu irmão, estão vivendo frustrados, porque não estão vivendo o chamado de Deus para a sua vida? Te dou uma dica: se você não estiver vivendo o chamado de Deus, você não vai estar cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, para aperfeiçoar aperfeiçoar, tá certo, né? Aleluia, glória a Deus. Aperfeiçoar os santos. Vira para o seu irmão de novo, dá um sorriso para ele e diga assim: a minha vida tem que gerar em você perfeição. Você está entendendo, amém? Se você, meu irmão, não tem gerado, eu posso te dizer, você não está cumprindo o seu chamado. E é por isso que muitas vezes estamos tristes, entristecidos. Você já viu um peixe fora d'água? Que cena triste. Quando você joga lá o peixe na pia, ainda vivo, você vê que ele tenta respirar. Ele, tadinho, abre lá, como é que é o nome daquilo ali? Velgas, né? Guelras. Minha cabeça é meio devagar hoje, vocês estão notando, né? E ele tenta respirar, ele tenta sobreviver. Mas você vê na carinha do peixe o desespero. Quantas vezes a gente está vivendo igual peixe fora d'água? E o nosso coração está se entristecendo dia após dia, porque a gente não se sente fazendo o que Deus mandou a gente fazer. A gente se sente fora das águas. E isso, meu irmão, gera dentro de nós uma ansiedade, gera dentro de nós tristeza. É muito ruim você não viver o chamado de Deus para a sua vida. Só que tem o seguinte, irmão, para vivermos o nosso ministério, a gente tem que aprender, diga assim comigo: eu só vivo o meu ministério se eu tiver visão, diga visão para o meu ministério. Traduzindo, você só vai viver o seu ministério se você sonha com o seu ministério. Se você, meu irmão, não tem visão acerca do chamado de Deus para a sua vida, você não vai conseguir viver esse ministério. Por exemplo, se você, meu irmão, é profeta, profeta só é feliz falando em nome de Deus. Profeta só é feliz, meu irmão, denunciando o pecado. Profeta calado morre. Quem sabe, meu irmão, você está morrendo porque você é profeta, mas você está calado. Quantas vezes Deus está querendo usar você, Deus está querendo levantar você, mas você está calado. Você não sonha mais com a palavra profética, você não denuncia mais o pecado, você não busca mais a revelação. Aí é profeta triste, é profeta escondido. Quem sabe, meu irmão, Deus te chamou para ganhar almas. Todos nós temos o chamado para ganhar vidas, amém, irmãos? Ah, mas tem gente que tem um chamado especial. São os evangelistas. Quem sabe, meu irmão, Deus te escolheu para você ganhar alma, para você pregar o evangelho por onde você passar. Se você não prega, de uma forma ou de outra é gerado dentro de você uma tristeza, porque você não está vivendo o propósito da tua criação. Quem sabe, meu irmão, você é um pastor. Pastor é só aquele que é nomeado.
Existe, meu irmão, pastores que não têm nomeação, mas são pastores e pastoras que estão cuidando de pessoas. E você percebe naturalmente, meu irmão, de maneira muito forte, pessoas que têm esse chamado. Talvez não tenham o chamado de governar, de liderar uma igreja, mas tem o chamado do cuidado, do pastoreio. Se você, meu irmão, é pastor e não cuida de ninguém, você vai viver uma vida extremamente depressiva. Se você é um apóstolo, se você, meu irmão, tem aquele chamado de implantar igrejas, implantar trabalhos, e se você, meu irmão, não está vivendo o seu ministério, você vai ser triste, angustiado. Se Deus te chamou para estar no altar, quem sabe adorando a Deus, e você não tem vivido o chamado de Deus, você vai ser uma pessoa depressiva. Diga assim comigo: a minha alegria, diga bem forte, a minha alegria, a minha satisfação envolve o viver o meu chamado. Então, meu irmão, como é maneiro você ver alguns líderes, alguns pastores também, vivendo uma luta, irmão, uma guerra, às vezes na família, às vezes dentro da igreja, mas você olha para eles e você vê aquele líder satisfeito. É cheio de luta, é cheio de prova, mas há uma satisfação dentro dele. Sabe por quê? Porque quando a gente vive o ministério, o chamado, a gente recebe de Deus uma força de reconstrução. E a gente, meu irmão, só vive o nosso chamado se nós adquirirmos de Deus força para nos reconstruir. Você, meu irmão, que exerce o ministério, exerce uma liderança, você sabe quantas vezes a gente tem que se reconstruir, quantas vezes a gente tem que se levantar. E o diabo tenta te afrontar, o diabo tenta te desanimar, mas há em você uma força que não permite você ficar no chão. E às vezes, meu irmão, vem uma tristeza, porque líder que vive chamado também tem os seus momentos de tristeza, seus momentos de dificuldade. Mas aí vem de Deus um poder de reconstrução, a força de reconstrução. Estava comentando esses dias no discipulado, uma vez o bispo Paulo Rangel me ligou, aí ele chegou para mim e disse: ô Bruno, tu passa por isso também, cara? Por quê? Às vezes, rapaz, eu saio do culto e a igreja lotada, e um mover de Deus, vidas se arrependem, vidas se convertem. Aí ele chegou para mim e disse assim: Bruno, mas quando tu chega em casa, te dá uma tristeza? Aí ele falou comigo aquilo, eu falei: rapaz, eu pensei que eu era o único. E na conversa com ele, eu falei: rapaz, é verdade, às vezes, cara, tudo dá certo, está uma bênção, a gente chega em casa e a gente está triste, sente alguma coisa. Aí conversando com ele, tal, papo vem, papo vai, e eu falei assim: rapaz, mas eu acho que eu sei o que é. Eu acho que Deus deixa a gente sentir essa tristeza para a gente não se iludir. Deus deixa a gente sentir essa tristeza para a gente não se iludir e para a gente discernir que há pessoas no nosso meio que estão muito longe daquilo que Deus tem para elas. E talvez eu e você, como profetas, se ficássemos muito alegres, daria talvez a impressão de que tudo já estava bom. E às vezes, meu irmão, é a tristeza
que nos leva a refletir, não é alegria. Eu não sei você, mas eu saio muito mais reflexivo de um velório do que de um aniversário. Do aniversário você sai de barriga cheia de brigadeiro, de docinho, de cachorro. Do velório, meu irmão, você sai altamente reflexivo. Logo, a tristeza faz parte, até mesmo da vida daqueles que estão vivendo o seu chamado. Mas é nos momentos difíceis, nos momentos até que a gente se questiona. Porque, meu irmão, se você nunca se questionou, você deve ser beatificado pelo Papa lá, como é que é o nome dele? Papa atual, Francisco. Porque isso faz parte da nossa vida, a gente se autoavaliar, a gente ter um senso crítico. E há momentos, meu irmão, que a gente está se sentindo fraco. Não é como a gente vê na vida de Davi em determinados momentos, se sentindo fraco. Mas aquele que vive o seu ministério, eu repito, recebe de Deus a capacidade de se reconstruir, de se reerguer, de se colocar de pé. Então, meu irmão, palavra para mim e para você. Há sobre a nossa vida essa capacidade. Quantos creem, dê glória a Deus. Você pode passar por momentos de tristeza, por momentos de luta, mas até a tristeza tem um propósito na vida daqueles que vivem o seu chamado. Para você viver, meu irmão, o seu ministério, você tem que aprender a andar em persistência. Diga comigo, eu tenho que aprender a andar, diga bem forte, a andar em persistência. Ou seja, meu irmão, ninguém vive o seu chamado toda hora duvidando dele. Uma hora você crê que Deus te chamou para uma coisa. Aí uma porta abre, você entra nela. E às vezes você nem pergunta para Deus, Senhor, a porta que o Senhor abriu tem a ver com o meu chamado, tem a ver com o meu ministério. E você fica, meu irmão, pulando de galho em galho. E eu vou te dizer uma coisa, só vive grandes obras aquele que persiste, mesmo quando tem medo do fracasso. Se você é aquele, meu irmão, que diante do medo do fracasso, você cessa, você para, você não vai viver uma grande obra, você vai ser paralisado. Agora, vamos ser sinceros, o medo do fracasso permeia o nosso coração, nós somos seres humanos, irmão. Há momento da nossa vida, a gente vai se olhar e vai dizer, Senhor, será que vai dar certo? Senhor, que medo, Deus, de dar errado. Isso, meu irmão, é altamente humano. O problema é quando esse sentimento domina a nossa alma e nos paralisa. A gente tem muitos líderes paralisados. E foram paralisados com o medo do fracasso. Sempre que eu falo assim, meu irmão, dessa questão de medo de fracasso, eu lembro de Elias. Daquele episódio de Elias, quando ele sobe do monte, chama os profetas de Baal, e ele chega para Acabe e diz assim, olha, pode chamar todo o povo e os 450 profetas, os 400 profetas, pode chamar o povo, pode chamar todo mundo para o alto do monte. Porque lá no monte, o povo verá quem é Deus. Ou seja, meu irmão, eu não sei o que passou na cabeça de Elias, mas eu vejo uma ousadia muito grande. Talvez eu e você, na posição dele,
não teríamos a coragem de chamar o povo antes de ver o milagre. Talvez diríamos assim, ó, chama meia dúzia, chama o principal líder dos profetas de Baal, porque vai que se eu me envergonho, né? Vai que dá errado, a vergonha é menor. Mas ele tinha certeza, preste atenção, irmão, ele tinha certeza que a mão de Deus estava sobre ele. É por isso que ele disse, pode chamar todo mundo, porque eu não vou ser envergonhado. Pode colocar todo mundo no alto do monte, porque o meu Deus não vai deixar eu ser envergonhado. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Quando a gente vive o nosso ministério, meu irmão, o Senhor não te deixará ser envergonhado. Se você estiver vivendo o teu chamado profético, você vai abrir a boca e o fogo vai descer. Se você estiver vivendo o teu chamado, meu irmão, você vai abraçar alguém e através daquele abraço de pastor, você vai curar uma pessoa. Se você está vivendo o seu chamado, você vai abrir a boca e dizer assim, Jesus te ama. E você vai ver aquela pessoa cair em lágrimas, em choro, em pranto, através de uma frase. Você vai ver, meu irmão, que se você estiver vivendo o seu ministério, é como um barco que tem o vento a seu favor. Vai ter tempestade, o vento não impede o agir da tempestade, ela está lá, vai ter luta, mas o vento sempre vai te impulsionar. Aleluia! Ou seja, se você vive o chamado, há sempre um vento que está te levando. Às vezes você está cansado, que faz parte também de quem vive o chamado. Você não pensa que quem vive o chamado nunca cansa, que quem vive o chamado não precisa ser renovado. Pelo contrário. São os que mais trabalham, meu irmão, os que mais geram fruto, que mais precisam serem renovados. Então há momentos que você está lá meio parado, e parece que nada está acontecendo. Já viveu momentos assim? Parece que nada está acontecendo. Mal sabe que mesmo você parado, ou se sentindo parado, tem um vento de Deus que mexe, que move a sua vida. E você, meu irmão, mesmo se sentindo parado, o vento usa você. Mesmo você se sentindo sugado, o vento usa você. Mesmo você se sentindo doente, o vento usa você. Então, meu irmão, nós passamos por momentos de fragilidade, por momentos de questionamentos, mas através da força de reconstrução que há sobre a nossa vida, amém? Através da persistência que não vem de nós, vem desse vento. Olha que coisa forte. Se o vento não para, a nossa vida não vai parar, amém? Nós vamos persistir. E nós vamos viver os frutos do nosso ministério. E que frutos são esses, né? Aí está aí no versículo 12 de novo. O fruto é o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Você ainda está vivo, porque Deus precisa usar você para a unidade da fé, para o pleno conhecimento do Filho de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, meu irmão, e faça uma pergunta para você mesmo. Será que você tem exercido o seu ministério? Ou será que você tem
só descansado. Talvez você está até pensando em deixar o teu ministério. Ou talvez você não está se sentindo na posição que Deus te chamou. Faça uma oração simples hoje, que Deus vai te ouvir. Peça para Deus, Senhor, que o teu vento me encaminhe para a minha posição. Que o teu vento sopre. Que o teu vento, ó Deus, me guie para a posição que o Senhor tem para mim. E eu te peço, Deus, levanta, Senhor, homens e mulheres, que não critiquem meramente, que não apontem erros, mas que se envolvam com os ministérios. Nos coloca, Senhor, a começar em mim, a cada um. Nos coloca na posição certa, Espírito Santo. E que hoje, Deus, muitos aqui venham a experimentar a capacidade, a força de se reconstruir, a força de se colocar de pé, de aperfeiçoar o seu irmão. Essa é a nossa oração e eu te peço, Deus, pelos que estão aqui e pelos que não estão aqui, que haja uma ativação ministerial na Igreja Metodista Centenário. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Abraça essa pessoa que está do seu lado e diga assim: eu quero aperfeiçoar você.